Por que Deus manteve o local de sepultamento de Moisés em segredo ao longo dos séculos? Essa pergunta intrigou muitas pessoas, mesmo que a Bíblia não diga diretamente por que Deus fez essa coisa misteriosa. Qual a motivação de Deus para manter em oculto o local exato do sepulcro? Existem algumas interpretações. Alguns especialistas acham que Deus escondeu o corpo de Moisés para evitar que se tornasse objeto de adoração. Moisés era uma figura importante na história judaica, e se as pessoas soubessem onde ele estava enterrado, poderiam começar a tratá-lo como um objeto especial de adoração. Deus não queria que as pessoas se concentrassem no corpo de Moisés. Em vez disso, ele queria que se concentrassem no legado de seus ensinamentos. Outra interpretação é que Deus escondeu o corpo de Moisés para mostrar que as coisas espirituais são mais importantes do que o materialismo, as coisas físicas. Ao manter o corpo de Moisés em segredo, Deus queria que as pessoas pensassem nos ensinamentos de Moisés e no que ele deixou para trás, não apenas em seu corpo. Dessa forma, Deus destacou o impacto duradouro do que Moisés disse e fez, em vez de apenas seus restos físicos. Mas talvez esconder o corpo de Moisés fosse apenas uma parte do plano especial de Deus e de seus caminhos escondidos. Como a Bíblia diz, Moisés faleceu no Monte Nebo, a leste do Rio Jordão, diante da cidade de Jericó. Ele foi sepultado em um local desconhecido em um vale em frente a Bet-peor. Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor tinha dito. Ele o sepultou em Moabe, num vale em frente a Bet-peor. Mas até o dia de hoje, ninguém sabe onde está a sua sepultura. Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 a 6. Até hoje, o Monte Nebo é conhecido como a montanha chamada Monte Nebo, no distrito de Madaba, na Jordânia. Fica entre o sul e nordeste de Jericó, e cerca de 9 quilômetros a noroeste da capital do distrito de Madaba. Bet-peor, onde se acredita que Moisés esteja enterrado, ficava na cordilheira do outro lado do Rio Jordão. Ele o enterrou em Moabe, no vale em frente a Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Deuteronômio capítulo 34, versículo 6. Nas últimas horas de Moisés, ele alcançou o mais alto grau de proximidade com o Criador. Naquele dia, sua sepultura desapareceu e nunca foi encontrada até hoje. Como mencionado anteriormente, há especialistas que acham que está escondida para que ninguém a transforme em um local de adoração ou a trate com desrespeito. No entanto, embora não seja uma verdade dominante e absolutista entre os estudiosos, as discrepâncias existem. Há uma contradição no verso que descreve o sepultamento de Moisés. Enquanto diz que o local exato da sepultura é conhecido, também afirma que ninguém sabe onde ele está sepultado. Mas até o dia de hoje, ninguém sabe onde está a sua sepultura. Deuteronômio capítulo 34, versículo 6. Essa falta de informação detalhada sobre o local de sepultamento de Moisés tem sido objeto de interpretações e debates ao longo do tempo, gerando diferentes teorias e pontos de vista entre estudiosos e comunidades religiosas. A ideia de que não podemos encontrar a sepultura de Moisés tem um significado mais profundo. Os crentes pensam que é porque os ensinamentos e a liderança de Moisés estão vivos em nós. Então ter uma sepultura física não importa realmente. No entanto, essas explicações e outras semelhantes não são adequados para resolver a contradição. Existe uma razão pela qual o local de sepultamento de Moisés foi detalhado? Se Deus quisesse, ele poderia mudar a localização descrita na Bíblia ou desistir da descrição do local de sepultamento. É possível que aqueles que estão procurando a sepultura de Moisés entre tantos profetas é reconhecido como um dos mais importantes. Há uma crença que ele está enterrado no desfiladeiro em frente a Bet-peor, no Moabe, no local mais baixo. Bet-peor significa o lugar do ídolo Peor. Uma coisa não está clara. Por que Moisés foi enterrado em Bet-peor, o lugar mais baixo da idolatria? Para entender isso, voltemos por um momento a Balaão e ao pecado dos israelitas. Depois que Balaão não pôde amaldiçoar Israel, ele enviou as filhas de Midian para levá-los à idolatria. Elas os persuadiram à prostituição, e no processo, os fizeram se curvar a Bet-peor. O objetivo principal das filhas de Midian era levar os israelitas à adoração de Bet-peor. Trate os midianitas como inimigos e mate-os.
Eles trataram você como inimigos quando o enganaram no incidente de Peor envolvendo a irmã deles, Cosbi, filha de um líder midianita, a mulher que foi morta quando veio a praga como resultado desse incidente. Números capítulo 25, versículos 17 a 18. De acordo com as escrituras, as moças de Midian alcançaram seu objetivo principal. Assim, Israel se prendeu ao Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra eles. Números capítulo 25, versículo 3. O Senhor disse a Moisés: pegue todos os líderes deste povo, mate-os e exponha-os ao sol diante do Senhor, para que o furor da ira ardente do Senhor se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês mate os seus compatriotas que se uniram ao Baal Peor. Números capítulo 25, versículo 5. Moisés não disse aos juízes de Israel para punir aqueles que cometem pecados em relacionamentos com as moças de Midian, mas aqueles que seguem Bet Peor ao longo das gerações. Uma iniquidade aberta não é esquecida nem perdoada, mesmo muitos anos após o tempo no deserto. Este pecado retorna de acordo com as escrituras no livro de Deuteronômio, onde Moisés fala aos israelitas sobre essa transgressão. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em relação a Baal Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram o Baal Peor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 3. Mesmo após entrar na terra prometida, os israelitas ainda temiam esse mal, segundo Josué, que não era puro o suficiente para nós até o dia de hoje. Não nos purificamos desse pecado, mesmo que uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. Josué capítulo 22, versículo 17. Até o rei Davi menciona esse pecado nos Salmos. Eles se uniram ao Baal Peor, sacrificaram aos ídolos sem vida e provocaram a ira do Senhor com suas más ações. E uma praga irrompeu entre eles. Salmo capítulo 106, versículos 28 a 29. Os israelitas continuavam a voltar à adoração de Baal Peor. Moisés foi sepultado em Bet Peor por uma razão muito importante: garantir que os israelitas se afastassem da adoração a ídolos. O pecado relacionado a Baal Peor não foi apenas um incidente isolado com os israelitas. É um erro que eles cometem repetidamente. Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida, mas recebeu algum conforto e a chance de pelo menos vê-la. A terra prometida era como uma ideia perfeita, algo que Moisés realmente desejava realizar. Não se tratava apenas de desfrutar de seus frutos, mas quando Moisés faleceu, ele não foi enterrado na terra prometida. Em vez disso, foi sepultado na parte de Gade, que é conhecido em todos os lugares como um super guerreiro corajoso, o principal responsável, o líder na frente da batalha, descrito como um guerreiro corajoso, o chefe de equipe, a ponta da lança. Os filhos de Gade lideraram para estender suas fronteiras além do Jordão Oriental, porque não tinham medo do que as pessoas fariam com eles. Algumas coisas são realmente especiais e sagradas, como o túmulo de Moisés. O local exato onde Moisés está enterrado permanece um mistério para aqueles que seguem os ensinamentos de Moisés. Sua sepultura não tem importância. Parece como se não existisse. Moisés continua a viver por meio de seus ensinamentos na Bíblia, guiando-nos nos lugares onde encontramos nossas necessidades básicas mais fundamentais. Esses lugares tocados por Moisés criam uma fronteira entre o cotidiano e o sagrado. Moisés nos incentiva a tratar o mundo natural com respeito e refinamento. Seguir os ensinamentos de Moisés nos conecta a um ponto interior que permanece puro e não exige que nos prostremos ativamente diante de Moisés. Isso serve como um lembrete de que os desígnios de Deus estão além da compreensão humana, convidando os crentes a confiar em sua sabedoria e soberania. O corpo de Moisés pode ter sido oculto por razões desconhecidas, mas isso desperta a curiosidade e nos convida a contemplar verdades espirituais mais profundas. A fé muitas vezes exige abraçar o mistério e confiar em um poder superior além de nossa compreensão.